Max Verstappen saiu vitorioso em uma corrida sprint repleta de ação no Grande Prêmio da Áustria, sobrevivendo a algumas reviravoltas durante as fases iniciais de uma corrida que começou molhada e secou ao longo do percurso, para conquistar uma vitória dominante em solo da Red Bull. Verstappen perdeu a liderança para seu companheiro de equipe Sérgio Pérez no início, mas rapidamente lutou de volta e se estabeleceu na frente, afastando-se da competição para cruzar a linha de chegada com confortável vantagem sobre o mexicano e o rival da Ferrari, Carlos Sainz. Verstappen, Pérez, Sainz e outros pilotos de ponta permaneceram com pneus intermediários durante toda a corrida, mantendo uma margem suficiente sobre diversos outros pilotos que trocaram para pneus slicks no final, mas não conseguiram recuperar o terreno perdido. Com um formato revisado de corrida sprint em vigor em 2023, a nova sessão de classificação Shootout definiu o grid para a corrida de 24 voltas, que oferecia a oportunidade de conquistar pontos extras, de 8 para o primeiro lugar a 1 ponto para o oitavo lugar, para os 20 pilotos em ação. Uma alteração na ordem de largada viu Charles Leclerc ser rebaixado do sexto para o nono lugar, promovendo a dupla da Aston Martin, Fernando Alonso e Lance Stroll, e Esteban Ocon da Alpine, depois que o piloto da Ferrari foi considerado culpado de obstruir o novato da McLaren, Oscar Piastri, na SQ1. Conforme a largada da corrida se aproximava, começaram a cair gotas de chuva, que logo se intensificaram, tornando a pista inadequada para pneus slicks e direcionando os pilotos para pneus intermediários, a escolha de todos, exceto um corajoso Valtteri Bottas, com pneus médios, quando a pista foi liberada de convidados, mecânicos e dos gazebos que haviam sido montados. A aposta de Bottas rapidamente se voltou contra ele, com a Alfa Romeo chamando-o para os boxes para colocar pneus intermediários antes da largada. Quando Pérez conseguiu ultrapassar dramaticamente seu companheiro de equipe Verstappen e forçou a ultrapassagem pela linha interna na curva 1, os dois continuaram trocando posições na saída e Verstappen chegou a colocar duas rodas na grama. Verstappen imediatamente retaliou e atacou Pérez na freada para a curva 3, levando ambos para fora da pista e quase permitindo que Nico Hülkenberg assumisse a liderança. Com Verstappen de volta à primeira posição, Pérez lamentou pelo rádio: "O que há de errado com o Max, cara?" A situação piorou para Pérez na curva 4, onde um empolgado Hülkenberg aplicou pressão novamente e conseguiu ultrapassá-lo na saída, colocando Haas entre os dois Red Bulls, enquanto Sainz segurava o quarto lugar à frente de Stroll e Alonso. Lando Norris foi o grande perdedor na confusão da curva 3, ficando preso atrás dos briguentos Red Bulls e sofrendo com uma saída lenta, o que o fez cair da quarta para a 10ª posição, ficando atrás de Alex Albon, Ocon e Leclerc. Enquanto Norris perdeu mais posições, 7, o colega britânico Lewis Hamilton ganhou o maior número, subindo 5 posições a partir do seu 18º lugar no grid para correr em 13º, logo atrás do companheiro de equipe George Russell e de Kevin Magnussen. A dupla da Mercedes avançou após algumas voltas disputadas com a Haas. Na frente, Verstappen ampliou sua vantagem sobre Hülkenberg para cerca de 5 segundos quando um terço da corrida foi concluído, com o engenheiro do holandês relatando que o pneu dianteiro esquerdo era o limitador nas condições úmidas, mas secando. "Pensam que a pista vai secar?", perguntaram a Alonso pouco depois. "Potencialmente, sim", foi a resposta, com todos os olhos voltados para o céu, se haveria mais chuva para encharcar as partes da pista ou se ela se seguraria e a superfície continuaria a secar. Na metade da corrida, Hülkenberg começou a ser alcançado por Pérez e Sainz, perdendo a segunda posição para o piloto da Red Bull na curva 4, na 12ª volta, e a terceira posição para o piloto da Ferrari na curva 3 uma volta depois, com Verstappen agora com mais de 10 segundos de vantagem. Mais atrás, Ocon, Leclerc e Norris disputaram roda a roda pelas últimas posições pontuáveis, com a Alpine e a Ferrari quase se tocando entre as curvas 4 e 5, enquanto Norris observava e esperava por qualquer incidente. Faltando 8 voltas, Russell relatou que as condições não estavam muito longe de permitir o uso de pneus slicks, e momentos após fazer essa observação, ele foi para os boxes para colocar um jogo de pneus macios, enquanto a direção de corrida liberou o auxílio de ultrapassagem DRS para aumentar a emoção. Após cair para trás de Stroll, Hülkenberg também fez uma parada para pneus macios, junto com Piastri, Hamilton, Magnussen,
Logan Sargent, De Vries e Zhou, mas todos eles enfrentaram uma corrida contra o tempo para recuperar os cerca de 20 segundos perdidos nos boxes. Com Russell mostrando bom desempenho nos tempos de volta, Albon, Leclerc e Yuki Tsunoda foram o próximo grupo de pilotos a trocar para pneus slicks, enquanto os Red Bulls, Sainz, os Aston Martins, Ocon, Norris, Pierre Gasly e Bottas, que estava correndo mais atrás após suas dificuldades anteriores, permaneceram com os pneus intermediários. Apesar do bom ritmo dos pilotos com pneus slicks, eles não conseguiram reduzir a diferença para os pilotos com pneus intermediários como esperavam, com os 5 primeiros colocados, de Verstappen a Alonso, mantendo suas posições até a bandeirada quadriculada. Verstappen cruzou a linha de chegada com mais de 20 segundos de vantagem sobre Pérez, com uma performance imponente, enquanto Sainz completou o pódio após uma batalha, seguido por Stroll e Alonso, e Hülkenberg se recuperou para a 6ª posição, o melhor dos pilotos que trocaram para pneus slicks. Ocon resistiu a Russell por 0,009 segundo para conquistar os últimos pontos disponíveis, com Norris e Hamilton ficando logo atrás, em 9º e 10º, seguidos por Piastri, Leclerc, Albon e Magnussen, sendo que Gasly perdeu bastante terreno no final após ser ultrapassado pelos pilotos com pneus macios e médios. A dupla da AlphaTauri, Tsunoda e De Vries, terminou em 16º e 17º lugares, respectivamente, com o estreante da Williams, Sargent, e os Alfa Romeos de Zhou e Bottas fechando o pelotão ao final de uma corrida dramática. A largada não foi ideal, tive um pouco de distracionamento das rodas, mas depois disso, após a primeira volta, quando retomamos a liderança, foi bom, disse Verstappen. Estávamos apenas administrando os pneus, sabendo que, se não chovesse mais, 24 voltas com intermediários é bastante, mas eles aguentaram bem. Acho que, é claro, nas últimas 5 voltas, os pneus slicks estavam um pouco mais rápidos, mas acho que, para nós, que estávamos liderando, não fazia sentido parar. Ficamos com os intermediários e funcionou bem. Hamilton conquistou o maior número de posições ao longo das 24 voltas da corrida, subindo 8 lugares, do 18º para o 10º, enquanto Norris perdeu mais terreno, caindo da sua posição de largada em 3º para 9º e fora dos pontos. Após a ação independente da corrida sprint no sábado, a F1 se preparará para o evento principal no domingo, o Grande Prêmio da Áustria de 2023.